Calorosas saudações, bem-vindos a mais uma React e hoje vamos estar a ver André Ventura na entrevista mais recente que deu à CMTV. Se não estou em erro foi anteontem. Eu estou a gravar este vídeo à noite, não sei se foi ontem ou anteontem. Enfim, foi mais recente que ele deu à CMTV. Portanto, sem mais demoras, meus amigos, vamos a isto. Continuamos a série de entrevistas políticas na CMTV e no Correio da Manhã. Hoje, comigo e com o Eduardo Damaso, está André Ventura, o Presidente do Chega. Muito boa noite, André Boa Ventura. noite, Pedro. André, boa noite. Em relação à prestação extraordinária dos 240 euros, pediu critérios para que não, palavras suas, sejam sempre os mesmos de sempre a receber. Eu agora peço desculpa, quando ouvi prestação extraordinária pensei que ele estava indiretamente a utilizar um argumento elogioso aos 240 euros que o Governo vai dar a 1 milhão e tal de famílias. Depois é que percebi que é extraordinário no sentido em que é excedente. Quem são os mesmos de sempre? Está a falar do quê? Da comunidade cigana? Dos 2 milhões, quase 2 milhões de pessoas que estão no limiar da pobreza? Bom, eu ainda não vi entrevista, mas respondendo eu à pergunta, imaginando que a pergunta seria para mim, bom, os mesmos de sempre são aqueles indivíduos pelo qual recebem demasiado rendimento para aquele rendimento que não queriam para a riqueza da sociedade portuguesa. E garanto-vos que há imensos. Ele toca aqui na comunidade cigana, pode ser um exemplo, mas não são só esses, meus amigos, não são só esses. Embora seja verdade, porque, enfim, muitos deles não pagam renda e há Audis e Mercedes à porta. Mas, fora dessa comunidade, também há muita gente que não quer fazer nada e digo-vos mais, dentro da função pública, ou dentro da administração pública do Estado, há muita gente que tem empregos, nomeadamente a nível político, de juntas de freguesias, de câmaras municipais e afins, e não fazem a ponta de um chaveiro e deveriam ser imediatamente despedidos porque aquilo não é trabalhar, é simplesmente ir para o trabalho e gastar dinheiro dos contribuintes em coisas que não é preciso. Portanto, aqui já se pouparia certamente alguns milhões. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Sim, o que eu quis dizer com essa expressão foi que o Governo anunciou 240 euros de suplemento e que, na nossa perspectiva, os critérios não deviam ser simplesmente os que estão a receber prestações mínimas ou sociais, porque dentro desses nós já temos dito há muito tempo, e com dados e que têm sido disputados, mas que temos dito há muito tempo, que muitas vezes não são sequer essas pessoas que estão em maior dificuldade, e que são também... Só uma à parte, esta ajuda dos 240 milhões de euros vai ser mais ou menos a 1 milhão de famílias. Em termos comparativos, na quantia agregada de capital financeiro, Portugal forneceu mais apoio financeiro à Ucrânia, na transação de 250 milhões de euros, do que vai fornecer às famílias supostamente, hipoteticamente, mais carenciadas, porque são à volta de 240 milhões para os portugueses aqui e foram 250 milhões para a Ucrânia. Não quer dizer que não se ajude, mas tendo em conta esta comparação, não é de loucos dizer que um português em Portugal é um cidadão de segunda classe, e cada vez mais. Devido às fraudes que existem na atribuição dessas prestações e que nós continuamos a identificá-las, nem sempre são os que verdadeiramente precisam, mas esse nem foi o debate que quisemos lançar aí, foi porque é que num país em que a classe média está a ficar cada vez mais depauperada, o critério não foi, por exemplo, o aumento da prestação da casa, em que há milhões de portugueses a ver as suas casas aumentadas em 300 euros, 400 euros, muitos deles ganham 1000 euros ou 700 euros, e não vão beneficiar destes 240 euros. Ainda não respondeu à pergunta do Eduardo, quem são os mesmos de sempre? Não, os mesmos de sempre eu refiro-me àqueles que abusivamente beneficiam de prestações sociais mínimas e fazem disso vida. E eu sei que muitos não concordam com isto, mas o Chega tem denunciado isto. Eu tenho no Parlamento feito esta denúncia. Muitos até concordam na corrente linguística normal. O problema é que têm medo de dizer que concordam por represálias, ora profissionais, ora até por julgamento na vida pessoal enquanto amigos. Aliás, o próprio André, até em entrevista já confessou que há pessoas que já lhe confessaram que gostam do Chega, gostam do André, gostam de algumas pessoas dentro do Chega, só que não o podem dizer, ou nem sequer podem tirar uma foto com o próprio André, porque se o fizerem, perdem o emprego, perdem amizades, perdem familiares, no sentido de relação pessoal. Isto não é um fenómeno novo. Quantas e quantas pessoas, e vocês nos comentários podem dar o vosso parecer, não perderam amizades e gente que conheciam à pala, ou até empregos, por causa de manifestos políticos na internet, coisas simples como fotos ou simples opiniões. Eu não me refiro só à comunidade cigana, porque não são todos, evidentemente, mas a muitos Mas que... agora deixa-me perguntar-lhe se não acompanhou o Presidente da República no elogio que foi feito a propósito do dia 1 de dezembro.
Eu acho engraçado nessa questão do Marcelo, porque, enfim, é feito o 1º de dezembro, não é? Independência Nacional, e a preocupação do Marcelo não é no sentido de união e de unificar a nação, no sentido em que recuperamos a independência aos espanhóis. Não, a preocupação é vangloriar uma determinada comunidade só para implementarmos cada vez mais o sentido identitário e identificado em Portugal. Portanto, vamos unir Portugal como? Elogiando aqueles que não se querem integrar naquilo que é a União Nacional. Lamento. Não são todos, obviamente, isto não é inerente à questão étnica, mas é inerente à questão cultural. Portanto, enfim, não me pareceu de todo coerente. No discurso de Marcelo Rebelo de Sousa sobre esse reconhecimento da importância da comunidade cigana e dos ciganos na luta pela independência nacional. Eu achei uma coisa extraordinária. No dia em que eu ia reunir com o Presidente da República, à tarde, sobre a eutanásia, o Presidente da República, penso que foi a primeira vez que o fez em todo o seu mandato, não faz declarações políticas, manda uma nota só a dizer que a comunidade cigana teve um papel muito importante na restauração da independência. Foi provocação ou não? Não sei, vou ficar com a minha opinião, também não lhe dei ao Presidente da República. Claramente que foi uma provocação. Claramente. Chega. Eu tenho a minha própria opinião sobre isso, não vou fazer juízo sobre o Presidente da República. Agora, o que eu... Também não precisava, não é? É um bocado óbvio, mas o André esteve bem aqui. Disse, na altura, foi que desconhecia essa participação e assumiu como um desconhecimento intelectual. Mas hoje há muitos e bons juristas, há muitos e bons historiadores que colocam em causa seriamente essas afirmações. Porquê? Porque a comunidade cigana que participou na restauração da independência não o fez voluntariamente. Fê-lo porque estava ameaçada de degredo ou de prisão. Mas há claramente um herói que nunca foi reconhecido nessa... Não, isso sem dúvida. Mas o Presidente não se referiu. O Presidente disse que tinha havido elementos da comunidade cigana, uma expressão forte da comunidade cigana, que tinha participado, dando a ideia quase que hoje devemos à comunidade cigana sermos independentes. Ora, o que eu na altura desconhecia, mas que hoje, e com muitos e bons historiadores, colocaram em causa isso, a comunidade foi obrigada a lutar. Não lutou por sua vontade, como fizeram... André, ainda a propósito das fraudes nas prestações sociais, a que relatórios sociais credíveis vai buscar aquela tese de que há pessoas mais pobres que gastam as prestações em whisky, em droga... A expressão não foi a mais feliz, eu disse-o logo no dia... Eu aqui discordo. Vamos só ver o resto. A seguir, eu queria usar uma imagem que eu acho importante que os portugueses, quando estão a pagar com os seus impostos ajudas, saibam que é efetivamente para ajudar as pessoas e não numa imagem para gastarem em BMWs ou em whisky. Era isso que eu queria dizer. Eu aqui discordo, porque, por exemplo, o Estado português agora vai conceder 240 euros a 1 milhão de famílias, não é? Esses 240 euros têm que ser utilizados em coisas que sejam necessidades básicas primárias. Nós, economicamente, podemos dividir as necessidades em 3 fases, em 3 tipos. Primárias, alimentação, o que vocês quiserem ou necessitarem para sobreviver. Secundárias, vestuário, habitação, deslocações, etc. E terciário, que falamos de luxo. Ora, álcool, whisky neste caso em concreto, é uma necessidade terciária, não é primária, muito menos secundária. Portanto, vejamos, eu não creio que o André tenha que voltar aqui, o André Ventura tenha que voltar atrás nas palavras só porque houve uma má interpretação genérica a nível global. Eu digo aqui, isto é a minha opinião pessoal, apoios do Estado, sejam 240 euros, 1000 euros ou 5 euros, não são para ser gastos em álcool. Não são para ser gastos. Que os forneçam em forma de cheque e gastem apenas em alimentação necessária para papas, legumes, vegetais, carne, peixe, ovos, leite. Não, mas não para álcool. Para o whisky não faz sentido absolutamente nenhum. Não é uma necessidade básica. Porque, reparem, nós andamos a dar dinheiro, fornecimento de capital financeiro às pessoas porque as pessoas não têm dinheiro. E as pessoas vão utilizar esse dinheiro em whisky. Não faz sentido absolutamente nenhum, porque o dinheiro que essas pessoas estão a receber é dinheiro dos impostos dos outros. E, portanto, quando os outros despendem parte do seu dinheiro, mais vale que ele tenha que ser utilizado num sítio que seja propriamente digno da sua utilização. E não vai ser em whisky, certamente. Em BMWs, enfim, pode ser. Agora, há BMWs mais baratos. Pode ser que dê jeito a alguma pessoa que consiga comprar um BMW e que lhe dê jeito. Isso aí concordo. Agora, em álcool, meus amigos, não vejo como. Não foi para policiarmos a vida agora de cada um deles. Isso até que vinham referidos em relatórios escolares. Que relatórios são esses? Não, relatórios escolares que os pais, nas ajudas que têm e de que são beneficiários... Só uma à parte. Eu não acho que... creio que é o Pedro Mourinho, não é? E o outro senhor, eu não me recordo, não, peço desculpa. Mas eu noto que, por exemplo, as perguntas que foram feitas até agora pouco importam, não é? As perguntas que foram feitas até agora foi sobre os comentários que o André Ventura fez
relativamente à questão dos mesmos de sempre e do fornecimento dos 240 euros, e foi relativamente aos comentários do Marcelo. Ou seja, ele diz que disse, eu percebo que seja a linha editorial da CMTV e não digo isto com sentido pejorativo, cada um faz o tipo de jornalismo que quer fazer. Mas reparemos, não é o principal para o país, não é? Se queríamos falar dos 240 euros, se calhar a pergunta mais pertinente a fazer em termos do Código Deontológico do Jornalismo não era perguntarem, não sei o que, os mesmos de sempre, mas que outro tipo de apoio mais benéfico, em termos económicos, é que o Chega acha que seria mais benéfico para o país. E quantas pessoas, se calhar, estariam abrangidas, já que seriam os mesmos de sempre a negociar. Digo eu, uma sugestão para, enfim, para a linha editorial da CMTV. Essas ajudas muitas vezes não vão para os filhos, vão para os gastos dos próprios pais. E isso está há vários relatórios sobre isso, escolares, não os tenho aqui agora em número, que nós temos acompanhado e que temos pedido na Assembleia de Fiscalização, porque essas ajudas muitas vezes não vão para quem precisa. Mas isso não é tomar a parte pelo todo. Bom, porque as ajudas vão também para quem precisa e muito. Pedro, mas efetivamente nós, repare, quando estamos a pedir um esforço adicional aos contribuintes, não é? Nós, há o risco de tomar a parte pelo todo, mas para mim o risco maior é estar a distribuir dinheiro sem critério a pessoas que não precisam de dinheiro quando os portugueses estão a fazer um esforço com os seus impostos para o pagar. O que eu não acho normal é que se peça aos portugueses, nós temos as maiores cargas fiscais da Europa, hoje tivemos no Parlamento a discutir outra vez outro imposto para as empresas e para as pessoas, mas neste caso para as empresas, e também que é o imposto para os lucros extraordinários, caso não saibam, que eu pessoalmente sou completamente contra. Sou completamente contra, ainda para mais falamos das indústrias do petróleo e afins, que foram completamente prejudicadas durante a altura da pandemia, portanto, na altura tiveram recessões em excesso. Portanto, agora o lucro em excesso meio que consegue equilibrar um pouco a balança, portanto, para mim, pasma um pouco aquilo o termo que é lucro em excesso. Mas enfim, porque depois, reparem, se vocês têm mais lucro, tendo em conta que vão sempre pagar uma determinada percentagem em imposto, porque o imposto que vocês pagam é em termos percentuais, ok? Vai sempre aumentar a quantidade de imposto que vocês pagam. Portanto, se o lucro é maior, a percentagem de imposto também é maior, ou seja, a capacidade do Estado de redistribuir pela população também será maior. A vantagem de um lucro maior também. Para mim não existe essa questão do lucro extraordinário, ainda para mais num panorama fiscal progressivo como é o português. Se fosse num panorama fiscal regressivo, numa questão de taxa única, poderia ser até argumentado, mas aqui não me parece, muito menos. A dizer depois que vamos pegar nesses impostos e distribuir. Mas então quem paga esses impostos tem o direito de saber que o dinheiro está a ser usado com critério. Qual é a sua posição sobre esse imposto já agora? É contra? A nossa posição é simplesmente perceber. Ao contrário da direita, de toda a direita, eu não tenho problema nenhum em usar a expressão lucros extraordinários. Ou lucros... Eu aqui discordo. Acho que, tendo em conta o panorama e o paradigma que já vos dei anteriormente no que disse, há cerca de 30 segundos atrás, não me parece que aqui seja benéfico sequer, porque enfim, ainda para mais num panorama fiscal progressivo, quanto maior for o lucro, maior será também o recebimento de capital financeiro a nível fiscal do Estado. Portanto, enfim, esse dinheiro poderá também ser redistribuído como forma da segunda forma de criação de rendimento, não é? A redistribuição. E morais até há que não chega quem não gosta da expressão, e eu compreendo. Isto é porreiro. Ainda dizem que não há democracia no Chega. Eu digo que discordo e logo a seguir, eu ainda não vi isto, portanto, e a seguir o presidente do meu partido diz, há gente no Chega que discorda disto, não sei o quê, e eu percebo. Porreiro. Ainda dizem que não há democracia. Estão a ver? Isto é giro. Isto realmente tem as suas vantagens. Mas, ao contrário da direita, da restante direita, dos dois partidos da direita, do PSD e da Iniciativa Liberal, nós não temos problema nenhum em dizer que está a haver lucros extraordinários, acima do que devia haver moralmente, e que isso tem que ser reconduzido. O que somos contra reconduzido é o quê? Taxado? Não, é ser reconduzido para baixar os preços ao consumidor. Essa é a nossa diferença para os projetos de esquerda, para que as pessoas em casa percebam. O PS, o PCP e o Bloco de Esquerda querem criar um novo imposto sobre estes lucros, chamados lucros extraordinários. Nós queremos obrigar estas empresas destes setores, com os lucros extraordinários que tiveram, a baixar o preço na fatura. Porque, Pedro, quem é que nos garante que se este Estado meter mão a estes impostos... É uma medida mais legítima, embora eu também não concorde com a sua aplicabilidade neste momento. Acho que para o panorama em que estamos agora não creio que faça sentido, mas a efetividade da sua aplicabilidade é muito melhor do que as medidas de taxamento direto ao lucro que o Bloco e o PCP querem implementar, isso sem dúvida. Mas mesmo assim, não estou convencido. Posso vir a ficar, mas não estou convencido ainda com isto. Vai gastá-lo a baixar a fatura dos contribuintes? Ou vai distribuir mais dinheiro por empresas públicas? Porque a nível direto, não sei se isso vai ter essa influência direta.
É possível, atenção, é possível. Mas depende de outras circunstâncias e de outros panoramas e fatores que nem sempre poderão levar a esse resultado final. Sim, vamos já, mas só para dizer isto, é que esta é uma questão estruturante, que divide a direita da esquerda. É que a direita não pode aceitar mais impostos. Nós já temos uma situação fiscal Mas insustentável. da direita tem dito sistematicamente que o PSD, a par da geringonça, tem sido o grande suporte institucional do PS. Acha que isso cria um... E tem, na última legislatura, o PS votou a favor das... Aliás, o PSD votou a favor de 60% das propostas do Partido Socialista. E é muito engraçado, porque as pessoas vêm dizer o PSD faz oposição ao Partido Socialista. Meus amigos, eles sentam-se em bancadas parlamentares opostas, saem dali, vão para jantares nas casas maçónicas, onde os mesmos fazem parte. Estão em partidos políticos diferentes, supostamente em oposição, mas depois jantam nas mesmas casas maçónicas, percebem? Ou nos mesmos escritórios de advogados, ou nos mesmos grupos económicos. Bebem todos da mesma água. Por isso é que, quando vocês às vezes vão ao café e ouvem aqueles, enfim, pessoas mais idosas a dizer epá, isto os políticos são todos iguais. Bom, num sentido hiperbólico, eles têm um bocadinho de razão, porque os interesses, apesar de mediaticamente parecerem diferentes, na realidade são efetivamente iguais. Portanto, não deixam de ter razão. Um ambiente favorável para uma eventual aliança à direita? Olha, eu acho que não. Mas a verdade tem que ser dita, não é? Quer dizer, quando nós tivemos... Mas a que é que se baseia para dizer isso? Olha, nós nos últimos 4 anos tivemos, por exemplo, o PSD a aprovar um orçamento suplementar que deu mais dinheiro à TAP do que ao Serviço Nacional de Saúde. Nós estamos contra, estou à vontade para dizer Mas isto. a liderança do PSD mudou. Pronto, mudou agora, mas repare, a eutanásia, vamos à eutanásia. Grande barulho, deixaram o Chega a liderar o processo todo, não se mexeram, ficaram parados, quietos. Nós a dizer que era... Mas isso é o PSD hoje em dia. O PSD hoje em dia, enfim, se tivesse que ter um nome, era o abstenção. Aquilo já nem é um partido, é os abstencionistas sociais-democratas. Foram condenação do Mundial do Qatar, abstenção. Eutanásia, abstenção. Aborto, abstenção. Drogas leves, abstenção. Já são os abstencionistas. É os abstencionistas sociais-democratas. Dizem sociais-democratas, mas depois não votam em nada. Perguntem-lhes lá se eles preferem o Lula ou o Bolsonaro. Também se abstêm, não sabem nada. A verdade é que o PSD hoje em dia é uma coisa que, enfim, não se sabe bem o que é. O PSD neste momento é o transexual da política portuguesa. Será homem? Será mulher? Epá, não sei. A verdade é que já foi castrado, porque pela política que fazem, nota-se que não têm tomates. A verdade é essa. É preciso um referendo, nós a dizer que isto era inconstitucional, PSD, aquela coisa, liberdade de voto e tal. Foi o PSD que acusou de um conluio com o PS. Mas vamos ver essa história. Quem é que levou a proposta de referendo à Assembleia? Foi o Chega. O que é que o PSD disse na altura? A liberdade de voto não se quer comprometer, porque era o Chega a propor. Porque se fosse outro qualquer, se calhar aceitava. Quando o processo está a terminar... Se fosse outro qualquer a propor, o PSD votava a favor. Votava a favor, não tenho a menor dúvida. Ou seja, um dia ou 2 antes de irmos para votar a votação final. Grande conferência de imprensa, na sede do partido, referendo. Então, mas isto é liderar a direita. Hoje, infelizmente, quando eu digo que o PSD não tem feito um bom serviço à direita, isto não é a dizer que... Concordo plenamente. E vou mais longe, André. O PSD não tem feito um bom serviço. Ponto final. Nem à direita, nem ao centro-esquerda, nem à esquerda, que, enfim, o Rui Rio quis, enfim, governar como vice-primeiro-ministro na última legislatura. Porque, primeiro, o Luís Montenegro está com pouca postura de líder. Temos que assumir isso. Não tem tido postura de líder. Ficou-lhe muito mal aquilo que ele fez ao Pedro Passos Coelho, em refutar em determinado aspecto a opinião que ele proferiu no artigo que escreveu no Observador, que está muito bom, recomendo-vos a ler sobre a eutanásia. E além do mais, quando disse, temos que abrir a mente. Bom, meus amigos, ou neste caso, meu amigo, que não conheço, mas Luís Montenegro, abrir a mente aqui. A mais doutrinação e vontade de implementar poder de concentração desse mesmo poder no Partido Socialista. É isso. É que depois andar aqui a mandar larachas para o ar porque os amigos jornalistas do Observador e de outros meios de comunicação social escrevem as notícias que o Luís Montenegro quer, com os títulos que ele escolhe porque são amigos dele, isso não vai fazer do Luís Montenegro primeiro-ministro. Ele acha que sim, mas isso não chega. Não chega, nem vai chegar. Que é impossível qualquer... Então, liderar a direita é o que, André? É criar constantemente incidentes parlamentares, tentativas de criar comissões de inquérito, moções de censura. Olha, é isto. Esta pergunta, do Pedro Mourinho, é claramente uma pergunta de então, a direita, o que é que vai fazer? É uma pergunta, reparem na cara dele, até a expressão facial é do género palhacinho, apanhei-te, não é? Mas é ridícula, a pergunta é ridícula, porque quando ele diz criar comissões de inquérito, implementar moções de censura,
Sim, Pedro, também, porque é isso que a oposição faz, que é o problema deste país. Porque andamos habituados há anos, há décadas, a ter um PSD que é apenas uma muleta do partido de governo, que é o Partido Socialista, que se confunde com o Estado. Portanto, efetivamente, fazer oposição também é apresentar moções de censura e fazer e efetuar moções de inquérito. Também, comissões de inquérito, neste caso. Portanto, não é uma pergunta pelo qual tenhas que fazer com um sentido pejorativo, porque a oposição é isso mesmo. E apresentar um discurso incisivo, assertivo e, se for necessário, com algum tom de agressividade, porque o que se anda a passar em Portugal é, no mínimo, vergonhoso. Nós já tivemos um ex-ministro a atropelar pessoas, uma ex-ministra que foi do mais incompetente a nível da saúde, morrem todos os dias pessoas à pala da incompetência dessa senhora, e, enfim, a malta acha tudo muito giro, porque agora o Ministro da Cultura também recebe 300 mil euros até 2025 para ser o RP do 25 de Abril. Se ganhassem vergonha na cara, a classe jornalística, inclusive, não faziam este tipo de perguntas e se calhar faziam o seu trabalho de forma muito mais fidedigna. Porque isto, não faz absolutamente sentido nenhum. É isto que houve hoje. É isto que houve hoje. Quem é que teve que chamar o Ministro ao Parlamento para explicar a corrupção da defesa? Exato. Foi o Chega. Mas, portanto, isso quer dizer que a relação entre o Chega e o PSD, com uma nova liderança, com Luís Montenegro, ainda não se normalizou, digamos assim. Mas as relações partidárias não têm que se normalizar. Os partidos têm que compreender inicialmente que o primordial, o valor maior nas negociações que têm que haver é o país, é a nação. Tudo pela nação, nada contra a nação. E, portanto, se um partido não governa com esse mote, então significa que está com o interesse partidário. Ou seja, tudo pelo partido, nada pelo partido. Que é isso que o PSD tem feito, e o PS também, enfim, tudo farinha do mesmo saco. E, portanto, se não tem o interesse nacional acima do interesse do partido, temos estas palhaçadas, não é? Pergunta bem feita. Esta pergunta foi bem feita. Boa pergunta. Ou pelo menos Também não sabemos se algum dia vai normalizar, não é? Não sabemos se algum dia vai normalizar. Porque o PSD tem que se habituar à ideia que o Chega não é uma muleta de nenhum partido. E não se estava a contar que existisse um CDS 2 ou a Iniciativa Liberal versão 2, não vão contar com isso. Porque sabem que somos exigentes e nós já dissemos em que é que somos exigentes. Agora, o debate de hoje, permitam voltar a isto, é um exemplo. A corrupção na defesa, todos sabemos, tem cúmplices em todos os partidos e é uma marca do Centrão. Estavam todos com medo de fazer o necessário e o evidente. Então o ministro não tinha que ser chamado. Isto é do mais verídico que pode existir. Completamente. Subscrevo. Para explicar como é que no meio uma pessoa sobre o qual recaem estas suspeitas gravíssimas. Qual é Isto é liderar a direita. Qual é atualmente a relação do Chega com o PSD? Existe? Boa pergunta agora do Pedro Mourinho. Gostei. A nível institucional existe, É a certamente. nível institucional, com certeza, mas como existe com os outros partidos. Já esteve reunido, por exemplo, com o Luís Montenegro? Não tive nenhuma reunião com o Luís Montenegro. Decidimos que ainda não devíamos fazer essa reunião. Não vejo neste momento necessidade de o fazer, honestamente. Isto também é verdade, enfim, isto não é conversa de balela, isto é verdade porque, reparem, quando é que é necessário fazer uma reunião partidária entre partidos de direita? Bom, perto das eleições, se eventualmente as sondagens ou as indicações partidárias mostrarem que há a possibilidade de uma governação à direita. Portanto, negociações pré-eleições fazem sentido. Agora, eu bem sei que sou o famoso, enfim, impulsionador da frase nunca é tarde para chegar tarde. Mas, meus amigos, faltam 4 anos para 2026, para as próximas legislativas, portanto, não faz sentido. Além disso, as pessoas muitas das vezes esquecem-se disto, mas o Luís Montenegro e o André Ventura conhecem-se há mais de 10 anos, não é? Portanto, estavam os dois no PSD, não sejamos ingênuos. O André Ventura, na altura, em 2011, creio que tinha menos 11 anos do que tem agora, portanto deve ter 20 e muitos anos, 28, 29, e o Luís Montenegro, na altura, era líder parlamentar da bancada parlamentar do Pedro Passos Coelho. Portanto, enfim, não são corpos estranhos um ao outro. Já contactei Luís Montenegro e ele também já me contactou em momentos Com que propósito? Questões parlamentares que nos parecem importantes, mas isso também com outros líderes de partidos. Se me perguntar assim, gostei de ver o PSD depois disto ter sido proposta do Chega, gostei de ver o PSD unilateralmente, sem um único contacto, cometer aquela azelice do referendo da eutanásia sem sequer falar connosco. Não gostei, mas isso sou eu que não gosto. Os militantes do PSD... Se a constituição de um governo à direita depender dos votos do Chega, vai exigir pastas ministeriais? Eduardo, e que pastas? Eu já tinha dito isso uma vez, é uma questão importante para as pessoas saberem, quando forem votar, nós não queremos que ninguém vá votar enganado, as pessoas têm que saber. Vocês sabem, porque a CMTV também acompanhou este processo, os Açores foram para nós um exemplo que não vamos repetir. O Chega quis ser parte da solução. Os Açores? Nomeadamente... os Açores, peço desculpa. Afastar o governo socialista, mas não temos nenhuma participação no governo, não é? Portanto, os Açores e algumas câmaras também demonstram que o Chega tem um problema com o poder, ou seja, as pessoas eleitas pelo Chega distanciam-se do Chega. Também, Eduardo, isso é um problema para também a verdade é que quando é alguém do Chega
Ele referia-se em termos municipais. Eu fui candidato municipal e posso dar-vos aqui um parecer, porque pouca gente fala disto. O Chega, em 3 anos, cresceu de 0 militantes, ou neste caso de um, que é este senhor que estamos aqui a ver, um abraço para ele já agora, para praticamente 50 mil militantes em 3 anos. Ora, vocês acham que em 3 anos, 50 mil pessoas, todas elas, sem qualquer tipo de dúvida, entravam a bem neste partido? Claramente que não. Muita gente entrou com um interesse pessoal, apenas para aqui, para ganho pessoal, em termos quer municipais, quer a nível de freguesia, com alguns com termos de ambição a nível parlamentar, colocaram o interesse do partido e da nação em 3º, ou 4º ou 5º lugar e, portanto, distanciaram-se do partido e desvincularam-se. Portanto, não é algo com o qual eu me preocupo. Acho que nas próximas eleições autárquicas isso vai melhorar, porque estas foram as primeiras e é normal, não me interpretem mal no que eu vou dizer, mas é normal que tenham sido em determinado aspecto uma espécie de bandalheira, porque foi um crescimento demasiado rápido e nenhuma organização no mundo conseguiria gerir isto com os recursos que existem em Portugal para os partidos de uma forma minimamente organizada que fosse evitar isto, não é? É muito complicado. Portanto, o PCP tem mais ou menos a mesma dimensão do Chega a nível autárquico, mas o PCP tem 100 anos e uma implementação local muito mais bem estruturada, e é normal, vive há mais de 100 anos. Mas são coisas perfeitamente normais. São erros e questões que daqui a 4 anos, daqui a 3, nas próximas autárquicas, já não irão existir. Mas serve de argumento à esquerda e perguntas para a comunicação social, que são bem feitas, neste caso, a meu ver, mas é matéria para pergunta, obviamente. Mas são coisas que vão ao longo do tempo deixar de existir, porque muito do interesse que não era visível ao início será visto depois, não é? O erro torna-se muito mais visível depois da primeira vez. É a primeira página em muitos jornais, quando alguém, como aconteceu agora com o PSD e com outros, ninguém passa cartão. Também a verdade é essa. Mas vamos ao exemplo. Certo, e assumimos isso. Mas vamos ao exemplo dos Açores. O Chega assumiu parte da solução. Fomos responsáveis. Eu disse que logo na noite eleitoral o Chega vai ser responsável. Não vamos estar aqui só para protestar. Queremos dar soluções às pessoas. E temos feito e melhorado muito a vida dos açorianos. Mas cometemos um erro. Ao não estarmos presentes, permitimos que coisas como muitos familiares no governo, o não trabalho na luta contra a corrupção fosse avante. Portanto, se me perguntarem, eu aceitaria, a nível nacional, se for eu presidente do partido, que o Chega fosse parte de uma solução parlamentar que não entrasse no governo e aceitaria viabilizar um governo sem lá estar? Não aceitaremos. Eu fico tão feliz por ouvir isto, porque quem acompanha as minhas lives sabe, eu já disse, que nunca na vida vou votar num partido para o sistema do status quo do pós-25 de Abril, nomeadamente PSD ou CDS, que seriam aqueles que se enquadram mais no meu quadro ideológico. Eu fico contente ao ouvir isto, porque eu não me revejo nas soluções desses partidos que já, enfim, nós não podemos estar à espera de ter novas soluções quando continuamos a votar nos partidos que geram os velhos problemas. É contraproducente e, portanto, isto é das coisas que eu mais gosto de ouvir da boca do André Ventura, sem sombra de dúvidas. E exigiremos ser parte, porquê? Porque queremos ser parte destas soluções e queremos levar soluções para dentro do governo. Não queremos apenas estar no Parlamento a levantar a mão e baixar a mão. Não é por e isso com que a gente quem vota, exatamente além do André Ventura? Não percebi. E com quem exatamente além do André Ventura? Eu acho que ninguém pode dizer que o Chega não tem quadros. Tem quadros, aliás, basta o Chega no seu grupo parlamentar tem quadros. O Chega tem um gabinete de estudos composto por universitários e académicos. Certamente temos muita gente capaz disso. Mas a questão é política. A questão é, nós não participaremos num governo que não aceite fazer reformas estruturais. E por isso o PSD também tem este ónus. Dizem, não quer mexer na justiça. Muito bem. Então mais vale dizer-nos logo, porque o Chega não participará num governo que não queira fazer uma reforma da justiça. Temos que avançar. Quereria uma pasta como a da justiça, por exemplo? É onde. Repare, a justiça, o sistema político. Segurança Social, presumo, não? Administração Interna. Justiça, Segurança Social, Administração Interna. Eu acho que serão os focos que o André e o Chega, enfim, são as bandeiras do partido. A agricultura, pela nossa ligação ao mundo rural e à importância que tem o interior do país. A administração interna, por causa das polícias e das forças de segurança, são áreas de vocação do Chega, de trabalho do Chega. Não, eu não pensei nisso, não é isso que me preocupa. Honestamente, não é mesmo isso que me preocupa. Não estou aqui para ter pastas. Mas eu acho, muito honestamente, isto é uma mensagem, isto nem quero fazer disto quase pessoal, mas eu acho que a visão agora tem que ser, não por uma questão de pastas, porque eu honestamente, a pasta que eu acho que o André Ventura irá ter, não digo já na próxima legislatura, mas daqui a 2, não será da Justiça, será mesmo, se é que podemos considerar uma pasta, mas é o cargo de Primeiro-Ministro. É mais execuível do que as pessoas pensam.
A vida é cíclica, nomeadamente olhando para o resto da Europa. São ondas de democratização a acontecer pela Europa à direita e há de chegar a Portugal. Sofremos de um atraso civilizacional, mas, como eu costumo dizer, nunca é tarde para chegar tarde. Lá do Chega e não de mim próprio. Consegue condenar as palavras de António Costa quando diz que os queques guincham, referindo-se à iniciativa liberal, na mesma entrevista em que, por oposição, elogia a voz poderosa e popular do Chega? O Costa teve piada. Perguntaram-me isso numa live, não sei se foi hoje, acho que foi hoje. Eu tinha visto esse elogio, eu não vi a entrevista viva, não é? Audiovisual, mas eu quando li aquilo ri-me, teve piada. Sigo porque eu acho que nós na política, e eu também muitas vezes digo o que não quero, ainda há pouco ouvimos o Pedro Santana Lopes dizer isso, eu acho que aqueles que, como nós estamos mais no espaço público... Gosto muito do Pedro Santana Lopes, já agora. Um grande abraço ao Pedro Santana Lopes. Adorava ir a uma festa organizada por ele. Muitas vezes dizemos coisas que não queremos, aconteceu-me a mim já muitas vezes, e acho que essa foi uma frase infeliz do Dr. António Costa. Mas acha que foi o caso esta entrevista do Primeiro-Ministro? Ele disse coisas que não queria? Acho que foi infeliz e acho que essa, quer dizer, eu tenho a minha opinião. Mas isso é sinal de que o Primeiro-Ministro está a ficar com tiques de autoritarismo? Não, isto é António Costa. É o chamado rolo compressor da maioria absoluta. Sim, é evidente, porque é António Costa. Está no conformismo dele, não é? Eu não sei se utilizaria o termo infeliz, eu percebo o que é que o André está a dizer, mas não sei se utilizaria o termo infeliz, acho que foi parvo, é como a questão do sono. Podemos dizer infeliz, sim, mas foi parvo, é desnecessário, não é? Por exemplo, quando ele diz aquela situação de moedas, desculpa lá, pá, eu estava com sono. Não é? Estavas com sono? Como assim? Estás com sono há 7 anos, porque parece que estás a dormir a governar o país, não é? E esta agora, da entrevista, e tal, porque eles não têm a voz do... É completamente desnecessário, não fica bem. E, desculpem a expressão, mas está a entrar numa espiral de que se está a cagar, não é? E não fica bem. Portanto, nós temos esta postura de alguém que já apresentou a carta de demissão 4 anos antes de se ir embora, não é? Enfim. Está a ser António Costa. Durante a geringonça, agora percebemos que aquela contenção, aquele chega para cá, dá cá com a esquerda, era tudo fabricado. Era uma personagem que ele estava a encarnar. Agora, que já não tem amarras nenhumas e tem maioria absoluta, é distribuir estalos pelo programa. Pode ser uma outra coisa em relação ao Chega, que é enquanto tem Augusto Santos Silva pratica aquela política do polícia mau malhante no Chega, António Costa de alguma forma mantém as pontes abertas para si. Bom, para mim nunca há de manter pontes abertas, porque o Chega e o PS não têm nenhuma ponte, nem nunca... Não, então o PS nunca votou a favor de nenhuma proposta, volto a frisar, nenhuma proposta, desde que o Chega está no Parlamento, o PS nunca votou a favor de uma proposta do Chega, nunca. O PAN já apresentou propostas exatamente iguais, ou praticamente iguais às do Chega, a do Chega foi rejeitada pelo PS e foi aprovada pelo PS quando foi votada ou apresentada pelo PAN. Portanto, as pontes abertas, enfim... Terão. Nunca terão mesmo. Nunca terão mesmo. Okay. O Eduardo disse. Eu sei que o CDS uma vez chegou a estar no governo com o Partido Socialista e que em política tudo é possível. Há uma coisa que, pelo menos, quer dizer, estou a falar enquanto eu for presidente do partido. Havia um homem do Partido Socialista, das Finanças, que eu apreciava bastante, e aprecio, enfim, ele já não está entre nós, mas o apreço é eterno, que é o Henrique Medina Carreira. Alguns de vocês certamente conhecerão, a malta mais nova talvez não, mas ele fazia muito comentário na TV 24, na televisão. Tinha um programa que era Os Olhos nos Olhos, acho que era Cajudito de Sousa, já não me lembro, corrijam-me se estiver errado, mas ele era Ministro das Finanças do Mário Soares e efetivamente era muito bom. Portanto, há que reconhecer. Mas, longe vão os tempos em que eu conseguia reconhecer valor a esta malta que, enfim, anda atrás deste chuchu. Olhem para ele, tão redondinho, hein? Preparadíssimo para o Natal. Parece uma filhós. É impossível o Chega participar num governo em que esteja o Partido Socialista. Já a Iniciativa Liberal não pode dizer o mesmo. Mas nós assumimos sem problema nenhum que nunca o faremos. E, portanto, isso é uma questão morta. Sabem, desculpem estar a parar tanto o vídeo, mas sabem que a Iniciativa Liberal, a primeira página do Facebook da Iniciativa Liberal, que ainda é a atual, começou por ser um grupo de apoio à candidatura do António Costa a secretário-geral do PS em 2015. Portanto, a Iniciativa Liberal começa, a nível digital no Facebook, como apoio aqui ao chuchu. Mesmo que António Costa elogie o vozeirão que eu tenho ao ser popular ou mais popular, isso não me leva a perder o decoro que tenho que ter com quem vive no Parlamento ao meu lado, e queques que guincham não é uma expressão feliz para o Primeiro-Ministro usar com outros... Sim, os queques que guincham, fica mal. Fica mal. Até porque há gente... Não é a maioria, obviamente, mas há gente humilde no sentido financeiro na Iniciativa Liberal. Eu conheço-os, ok?
Eu conheço essas pessoas que acreditam efetivamente no ideal e fica mal, porque há pessoas que passam dificuldades e para quem é líder da nação, ou um dos líderes da nação, dizer esse tipo de coisas com pessoas que votam na Iniciativa Liberal e se calhar vão receber os apoios das famílias desfavorecidas, não é? Que o António Costa anda aqui a vangloriar-se, fica mal. É muito mal. É uma falta de apreço muito grande. Grupos parlamentares. Já agora, aproveitando a sua deixa sobre a Iniciativa Liberal, perguntava-lhe se, enfim, um governo de coligação à direita, além do PSD, se estaria no mesmo governo, por exemplo, com a Iniciativa Liberal e com o CDS. Sim, nós não temos nenhum, ao contrário do que os outros fazem connosco. Eu ouvi a Iniciativa Liberal dizer que chega nunca. E que isso agrada ali a algumas pessoas que andam com eles e que são assim meio urbano-depressivos e a malta gosta disso e ficam todos contentes. Só que... Há muita... Eles não querem entrar nesta realidade, mas na Iniciativa Liberal, e eu posso falar disto porque, enfim, 30% dos meus subscritores são da Iniciativa Liberal, que eu fiz essa sondagem há uns tempos. E, portanto, há muita gente na Iniciativa Liberal, não digo que votasse no Chega, mas que simpatiza com o Chega, não via com maus olhos, não digo uma coligação, mas uns acordos parlamentares e afins. Não tenham a menor dúvida. Eles é que vivem em negação, porque a elite parlamentar da Iniciativa Liberal rejeita essa visão. Mas há uma ala da Iniciativa Liberal, e não é assim tão escassa em termos quantitativos, que gosta ou até simpatiza com o André Ventura, o Chega e afins. Portanto, e muitos deles, enfim, veem o meu conteúdo, ou se calhar até estão a ver este vídeo. Portanto, um abraço para vocês. É sinal que há bom senso. Um abraço. Isso depois não se reflete no país real, nas sondagens e nos números. Nós nunca dissemos com este sim, com este não. Para nós há um limite. Há ser um governo de direita, não é um governo de esquerda. E, portanto, nós não nos metemos com os panoramas políticos que não são nossos. Nós não temos nada contra, desde que a participação... Bom, no caso do CDS teria que haver algum peso político que neste momento não existe, e parlamentar, que neste momento não existe, e com a Iniciativa Liberal. Sem problema nenhum, contanto que alguns dos, entre aspas, disparates que defendem não levassem para o governo, certo, como a legalização das drogas enfim, coisas André, parecidas. A propósito de... Adoro, enfim, que o André Ventura seja contra isso. Não adoro a legalização das drogas. Eu sei que há pessoas que, enfim, que querem isso e veem isso como um bom ideal. A maior parte das pessoas que vão parar a manicômios neste país resultam de surtos psicóticos de drogas leves. Enfim, cada um que tira as suas próprias conclusões, e os surtos psicóticos desde a descriminalização em 2001 aumentaram 30%. E a ansiedade também, a depressão também, a esquizofrenia também, e muito advém também do aumento do consumo de psicotrópicos. Enfim. Da revisão constitucional. O Chega quer mudar a natureza do regime. É que ao alterar, ao admitir revogar os limites materiais à revisão constitucional, no limite pode fazer de Portugal um país monárquico, digamos por absurdo. Monárquico não significa ditatorial. No entanto, eu nem vejo com maus olhos a implementação de um sistema monárquico em Portugal, digo-vos já, do regime monárquico. Os países mais desenvolvidos do mundo são monarquias. Suécia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Baixos, Espanha, Reino Unido, o Canadá e a Austrália estão na coroa britânica, portanto, enfim, não é nada que seja prejudicial, a meu ver. É uma questão um pouco mais profunda. Eu acho que os limites materiais de revisão constitucional não fazem sentido só por isto. Para as pessoas perceberem em causa, o que estamos a dizer às pessoas é isto. O poder constitucional reside no povo. Reside, mas não todo, porque há uma parte que os nossos fundadores disseram aí nunca podem tocar. Ora, a geração de hoje, vamos imaginar a geração que não viveu Abril, nos anos a seguir a Abril, é tão soberana como a geração que fez Abril. E como a geração que fez o Estado Novo e que fez a Primeira República. Isso pode querer dizer que, se calhar, o André acha que são gerações mais receptivas, por exemplo, a mudanças radicais, como admitir a pena de morte ou a pena de prisão perpétua. É isso que... Olha, a pena de prisão... A pena de prisão perpétua é admitida em todos os países da União Europeia, à exceção de Portugal, e a pena de morte é admitida nos Estados Unidos, teoricamente a maior democracia do mundo. Eu, pessoalmente, não sou a favor, mas isso é um argumento ridículo, não é? Porque cada contexto e cada época tem a sua vivência. E, portanto, eu não vou condicionar aquilo que eu prefiro para o meu país por pessoas que morreram em 1982. Pá, lamento, há 40 ou 50 anos atrás. Percebes? Nós, hoje em dia, fazemos aquilo que queremos para o nosso país. Eu não vou estar dependente de malta que está morta ou de malta que está morta e que ainda ninguém lhes disse. Como é o caso do Ferro Rodrigues e dos seus lacaios que andam no Parlamento a arrastar-se há décadas. Percebem? Tão simples quanto isso. Por isso é desvalorizar a existência atual das pessoas. Nomeadamente dos jovens como eu e afins. Perpétua que já todos os países da Europa têm, só nós é que não temos. E que a nossa Constituição aparentemente não permite. Mas é um exemplo. Olha, esse exemplo... Mas não é na versão americana, digamos. Não, mas esse exemplo é bom. Sim. O país inteiro queria a pena de morte. Aliás, estou-se convencido, se fizéssemos uma sondagem, olha, é um desafio que eu deixo ao Correio da Manhã. Uma sondagem aos portugueses. Se em casos de homicídio e violação, não acham que a prisão perpétua... Condenaria o jovem que foi julgado há dias pelo crime de terrorismo. Deixa-me só dizer isto, Pedro, e vou já a essa questão. Só para eu poder dizer isto. A prisão perpétua é um bom exemplo, porquê? Podia toda a gente querer prisão perpétua e a Constituição não permitia. Sim. Que sentido é que isto faz?
Devia ser uma geração que Exatamente. não pode, porque há 40 anos, alguns indivíduos todos juntos disseram que nunca podia haver prisão perpétua. Ainda por cima, não é nada de extraordinário. Nós pertencemos ao Mas esta Tribunal... questão que o Pedro nós colocou é muito pertencemos importante. Estava a tentar colocar. Não, mas eu vou já. O jovem Nós foi pertencemos absolvido ao aos dias do Tribunal crime. Europeu dos Direitos Humanos. O Tribunal Europeu tem prisão perpétua. Sim. Então porquê é que nós não temos cá? Tem um mecanismo de revisão. É um Não te desculpes, porque está incluída também. Não te desculpes. bocadinho Mas é o que diferente nós isso. Eduardo, é o que nós Sim. defendemos. É mais típico de países que tiveram terrorismo, por O que exemplo. nós Não é defendemos- bem... O que nós defendemos é a prisão E nós, teoricamente, também tivemos. Aliás, não era o Bruno de Carvalho que foi julgado por terrorismo, ou este miúdo que eles estão a falar da Universidade de Lisboa também não foi julgado por terrorismo. Portanto, não sei onde é que querem chegar, não é? perpétua, revista de 25 em 25 anos. Para as pessoas se mudarem, se estão reintegradas. Mas, por exemplo, então, condenaria... O conceito em termos técnicos chama-se prisão perpétua revogável. Vocês podem revogar a questão da prisão perpétua com a avaliação de 25 a 25 anos, como o André está aqui a dizer. Têm também alguns modelos jurídicos e penais que incluem a prisão perpétua irrevogável. Creio que o Reino Unido é um deles, em que vocês, enfim, levam prisão perpétua e já nem têm segundas oportunidades. Eu, pessoalmente, não sou a favor desse, sou a favor da revogável. Ou seja, levam prisão perpétua, avaliação de 25 em 25 anos. Se estiverem aptos, ao fim dos 25 anos, a integrar a sociedade, enfim, saem. Se não estiverem, mantêm-se presos na cela, que é onde estão bem. Este jovem que foi O caso há uns dias, este jovem foi absolvido do crime Sim, eu sei de de terrorismo. Eu não terrorismo. conheço o caso particularmente, honestamente, não conheço mesmo, não quero fazer avaliações sobre isso. Acompanhei o que vi no Correio da Manhã nos primeiros dias após a detenção e o que li no jornal e o que vi na televisão. Confesso que me causou estranheza o verdito, mas como não conheço as condições e aparentemente há questões de natureza psiquiátrica relacionada também com o arguido, não me vou pronunciar, não acho que ficasse bem ao responsável político. Eu não sou jurista, mas tenho conhecimento que quando são envolvidas questões psiquiátricas, o verdito final é sempre influenciado nisso. Eu também não fui o caso, não li o caso a fundo. Enfim, sei as principais diretrizes, como a maior parte das pessoas, mas estando envolvido nessas questões, há sempre uma diferenciação maior. Estou com algum partido sobre a revisão constitucional, com o PSD, ou com alguém que queira discutir consigo? Quer Uma dizer, revisão precisa desses mecanismos Sim, de diálogo. já falámos com vários, também foi uma das questões que abordei quando falei com o líder do PSD, mas a título informal. Estamos de acordo numa coisa, não vamos fazer o jogo da esquerda de querer começar e fechar este processo. Vamos debater ideias, vamos ter um processo longo de revisão constitucional e vamos ver até onde é que podemos ir. Mas o PSD não aceitará certamente, presumo eu, alterações... A prisão perpétua, não. Não, e a evolução do regime para uma lógica presidencialista. Não aceitará isso, não aceitará a prisão perpétua mesmo. Lembram-se quando eu falei do Henrique Medina Carreira, que era do PS, Ministro das Finanças de Mário Soares? Ele era a favor do presidencialismo, curiosamente. Só um à parte, lembrei-me disso. Para crimes graves, de homicídio e terrorismo. Aparentemente não aceita a castração química de pedófilos também, como parte de uma eventual sanção. Não aceita reverter o ónus da prova Ou seja, não aceita as no propostas enriquecimento ilícito. Não, do Cheque. em matéria de justiça, não. Aceitará eventualmente Nós não outras, temos mas muito mais tempo, temos só que para dar este avançar, exemplo. André. Cabe na cabeça de alguém, eu não quero ofender ninguém aqui hoje, honestamente, cabe na cabeça de alguém a grande... Epá, André, eu sei que tu até podes não querer mesmo ofender, mas hoje em dia toda a gente se ofende com qualquer coisa. Eu meti um tweet a dizer que fui a uma discoteca, pediram-me 10 euros para entrar, disse que me identificava com uma mulher e não paguei. E a malta, enfim, extrapolou por todos os lados. Portanto, isto hoje em dia é complicado. proposta ser o mandato único do Presidente da República de 7 anos. Mas já há dias que eu chego a casa e pergunto-me se está tudo louco. Quer dizer, como se isto fosse um problema para o país, o mandato único do Presidente da República. Aproveitando esta questão dos mandatos, Macron quer fazer a mesma coisa em França, se não estou em erro. Não creio que seja relevante. deixe-me perguntar diretamente se vai ser o cabeça de lista do Chega às Europeias. Eu não vou ser, posso lhe dizer diretamente, nem que Cristo deixe a terra, não vou ser o candidato do Chega às Europeias. Vai ser candidato do Chega às presidenciais, às próximas? É uma avaliação que o partido está a fazer ainda, depende de quem sejam os candidatos, depende... Vamos ter legislativas muito próximas, provavelmente, se o mandato for até ao fim, vamos ter legislativas muito próximas. Pois é, porque é 2026 e em 2026 são legislativas e presidenciais. Pois é, curioso. É Eu verdade. estou focado no trabalho parlamentar, já fui Já candidato. podemos saber quem vai ser o cabeça de lista do Chega às Europeias? Só depois das eleições da Madeira, para já não estará fechado. Temos eleições da Madeira em setembro, queremos entrar no governo da Madeira. E Pedro Passos Coelho, não é uma hipótese presenciável para si? E para o Chega? Teríamos que conversar, não é uma decisão que não cabe só a mim, é uma decisão que cabe aos órgãos do partido e ao Conselho Pessoalmente, adorava. Nacional do partido, mas naturalmente Pedro Passos Coelho é muito estimado entre os militantes, entre os apoiantes, com uma diferença, que essa sim temos e vamos continuar a ter, e que tinha que ser uma espécie de meia-culpa de Pedro Passos Coelho, com todas as qualidades que ele tem, que é
que as pensões em Portugal não podem voltar a ser mexidas da forma que foram no tempo do governo do PSD. E isso é uma coisa que nós nos distingue muito. Nós ainda hoje estamos a pagar, a direita está a pagar. Ou seja, pelos o erros Chega que foram não iria cometidos. além da Troika. Não iríamos além da Troika e no caso das pensões nem sequer chegaríamos perto da Troika. Eu aqui concordo com o André, é verdade. Foi, enfim, não propriamente como se faz a questão mediática parecer, mas em termos de imagem política governamental foi puxado, é verdade. Quem está numa situação de vida já tão avançada, em Portugal há pensões tão baixas, estar a tocar nas pensões, olha, não quero agora para fazer o jogo assim meio popularusco, mas quando cortar pensões de 500 e 600 ou 700 ou 800 euros, quando a Galp está a distribuir centenas de milhões de lucros, eu acho que choca qualquer pessoa. Uma última questão, em termos mesmo que fechar, já sabemos que o Chega deseja ter uma federação sindical, não ao exemplo daquilo que acontece com a CGTP ou o GT, mas vai querer um lugar. É uma semelhança daquilo que acontece com o Vox em Espanha. Se quiserem investigar e tiverem curiosidade, deixo à vossa disposição. Na concertação social. Com esta Sim, federação. esse é o objetivo. Como se sabe, o sindicato tem que ser independente do partido, a lei portuguesa é muito clara, mas o movimento que se está a criar, inspirado no movimento espanhol também, de solidariedade, é de uma vez por todas, é ter presença na concertação social e de uma vez por todas, porque esse é um repto que recebemos de todos os setores, dos polícias aos médicos, passando por professores, funcionários públicos e comerciantes, queremos lutar pelos nossos direitos, mas não queremos estar amarrados à esquerda e à extrema-esquerda e aos sindicatos de extrema-esquerda. Queremos um sindicato da nossa área política. E é isto que lhes vamos dar. Um sindicato que os represente e que corte com este paradigma de que os trabalhadores em Portugal têm que ser de esquerda. Nós queremos os trabalhadores no Chega, porque nós defendemos os direitos dos trabalhadores também. Isto é importante, ou seja, o país não é formado só pela luta dos trabalhadores ou pela luta dos empresários. Isto é uma simbiose, não é? Ambos precisam de uns e outros precisam dos outros, não é? As empresas não se formam sem proprietários, sem trabalhadores, enfim, sem agentes terciários externos que apoiem a empresa, porque é isso que gera riqueza ao país. Vamos fechar esta Muito obrigado entrevista. pelo convite. Muito obrigado Agradeço por ter muito. aceitado o convite. Boas festas. Boas festas André. para vocês e Festas. para os espectadores. Amanhã no Grande Jornal, mais uma entrevista. Bom, é tudo, não é? Isto já acabou, pronto. Um abraço ao Pedro Mourinho e ao outro senhor que fez algumas perguntas pertinentes. A entrevista começou um bocado mal, acho que as perguntas foram, enfim, um bocado desnecessárias, só para chamar um bocado a atenção, percebo porque é que tenha que ser feito, mas acho que a entrevista foi um bocado mal estruturada, ou seja, as perguntas que foram feitas na segunda parte da entrevista, isto tem 20 minutos, a partir dos 10 minutos é onde estão situadas as perguntas mais importantes, a revisão constitucional, as questões económicas, as questões jurídicas. O primeiro foi fé de ver, o que é que disse o Marcelo, o que é que disse o Costa, o que é que disse a Iniciativa Liberal, os queques e não sei o quê, portanto, isso aí, enfim. Mas bom, meus amigos, espero que tenham gostado, metam like, subscrevam e partilhem, sigam-me no Instagram, no Twitter e no Rumble, e acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.